Salmo 121 diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Segundo a tradição hebraica, este salmo foi escrito pelo rei Davi quando ele fugia da fúria do rei Saul. A Bíblia conta que o povo de Israel pediu um rei ao Senhor. Na época, antigamente, eles eram guiados por juízes. Quem estava guiando a Israel nessa época era o profeta Samuel, que estava sendo juiz, que era um tipo de líder que reunia poderes políticos, militares e religiosos. Só que o povo estava cansado. Eles diziam que todo o povo daquela redondeza ali tinha os seus reis. Eles queriam um rei também. Então o Senhor concedeu a vontade do povo e eles escolheram a Saul como rei. A Bíblia conta que dos ombros para cima não tinha homem mais formoso do que Saul naquela terra. Então o povo se deixou levar pela vaidade e escolheu a Saul como rei. Saul andou por algum tempo na presença do Senhor. Depois disso ele começou a desobedecer às ordens de Deus, por intermédio do profeta Samuel. E com isso o Senhor tirou a unção do Espírito Santo que estava sobre Saul. O Senhor retirou, porque Saul foi desobediente à sua palavra. Então o Senhor se revelou novamente ao profeta Samuel e pediu que ele fosse até a casa de um homem da tribo de Benjamim, Jessé. E ele foi. Então, lá entre os filhos de Jessé, ele escolheu o menor, que era Davi, que era pastor de ovelhas. E Davi se tornou um rei ungido de Israel. Bom, o tempo foi se passando, Saul não descobriu isso, não aceitou e começou a perseguir Davi. Porque ele não aceitou perder o reinado para Davi. Nem ao som do Senhor, que estava sobre Davi agora. Em certo momento, os homens de Saul estavam perseguindo Davi. Quando Saul descobriu isso, mandou perseguir para matarem ele. E Davi estava fugindo e ele estava no encruzilhado, estava sem saída. A única saída que ele encontrou foi subir as montanhas, subir o Monte Sião. Ele olhou para os montes, isso segundo os historiadores hebraicos, e resolveu se esconder nas montanhas. E o Senhor livrou ele das mãos de Saul. Segundo conta, os historiadores, aquele monte, ele é Monte Sião, uma montanha rochosa, e as pedras de lá se soltam com muita facilidade. Então, e é muito difícil um exército, pessoas caminharem lá. E era perigoso sofrer algum acidente. Mesmo assim, Davi subiu o monte, se escondeu lá e se livrou da ira de Saul. Então diz que por causa disso que ele fez esse Salmo 121, que na verdade os salmos eram hinos cantados. Mas como hoje em dia nós não sabemos as letras, aliás, a melodia, como os acordes desses hinos foram perdidos, dessas músicas foram perdidas, e nós agora usamos eles para a leitura. Então ele, em agradecimento ao Senhor por ter o livrado da mão de Saul, ele compôs essa música. Agradecimento ao Senhor. Que ele, segundo Davi, foi o Senhor que o inspirou a subir os montes, para se livrar da ira de Saul. Então é isso. Não importa o problema que você está passando agora, você deve olhar para o monte.
E qual é o monte? Nosso monte. O nosso monte, o nosso norte é Cristo. Esse problema que você está passando agora, que nós estamos passando, qualquer dose, vai passar. E aquelas pessoas que tiverem sua base sólida em Cristo Jesus, essas pessoas vão passar por esse problema. É apenas uma questão de tempo. Esse mal vai passar. É uma provação. Os grandes homens da Bíblia, os grandes heróis da Bíblia sofreram provações. Para o Davi, antes de se tornar rei definitivamente de Israel, ele sofreu muito. Sofreu muita perseguição. Mas ele confiou no Senhor. E o Senhor lhe deu a vitória no tempo certo. Então, não se preocupe, essa luta vai passar. Mas vocês têm que estar com os olhos fixos no norte, que é Jesus Cristo. Nos ensinamentos dele. Vamos focar naquilo que verdadeiramente importa. Aqui, que é Cristo. A rocha é Cristo. Uma certa vez, Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos e perguntou a eles: o que é que as pessoas dizem sobre mim? Uns disseram, não, uns dizem que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor é o profeta Elias que voltou. Aí ele disse, não, mas e vocês? O que vocês acham de mim? Perguntou aos discípulos. E Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurados é tu, Senhor Bajomas, porque não revelaste a carne nem o sangue, mas sim o meu Pai que está nos céus. Bom, Simão Bajomas era como era chamado, Simão é como é chamado Pedro em hebraico. Então é isso. Essa deve ser a nossa rocha inabalável da nossa crença. Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Vamos olhar para Ele. O mundo pode estar desabando lá fora. Pode estar desabando, pode estar toda instituição, as instituições políticas, econômicas e até mesmo religiosas podem estar desabando lá fora. Mas quem tiver a sua fé em Jesus Cristo, esse vai permanecer de pé. E quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar ao normal, não existe tempestade que venha para durar. Então, você que vai ajudar as pessoas que estão caídas.